continuar o nosso processo pedagógico. Pessoal, desta vez a gente está aqui para fazer uma análise toda especial sobre a globalização e também sobre o neoliberalismo. Dois temas que são correlatos, dois temas que estão na agenda do dia, dois temas muito importantes no seu estudo de preparação específica para este concurso. Então a gente vai falar na aula de hoje sobre a globalização. O que vem a ser a globalização? A gente vai tratar basicamente da globalização econômica, mas a gente também vai dar uma ênfase muito especial para a globalização cultural. Vamos começar falando sobre a nossa boa e velha globalização econômica. O que vem a ser então o fenômeno da globalização? Olha, denomina-se globalização o atual estágio do desenvolvimento capitalista. Está aqui uma definição que já nos ajuda a entender o processo de globalização como um todo. É a atual fase de expansão do capitalismo, marcado por um intenso processo de integração. Veja só, processo crescente de integração e não apenas isso, processo também de interdependência entre os países. Veja só, o processo de globalização engloba não apenas o atual estágio, a atual fase do desenvolvimento capitalista, marca também os avanços científicos, tecnológicos, nos meios de transporte, nos meios de comunicação e marca também esse intenso processo de integração entre os países, marcando avanços tecnológicos na logística, bem como na expansão dos sistemas de informação. É por isso que eu acabei de falar para vocês agora há pouco, pessoal, que a globalização assinala esse constante processo de avanço nos meios de comunicação, nos meios de transporte, avanços científicos e tecnológicos também, marcando a economia interdependente e global. Essas são algumas das definições básicas da globalização, que se notabilizou, logicamente, após o fim da chamada Guerra Fria. Você se lembra da nossa aula anterior, onde nós falamos sobre a Guerra Fria, que foi aquele período de oposição entre o bloco capitalista, comandado pelos Estados Unidos da América, e o bloco socialista, que tinha à frente a União Soviética. A gente tem agora uma outra fase, a fase do mundo globalizado, que começou lá na década de 90 com a chamada Nova Ordem Mundial. Essa ordem multipolar, marcada por essa integração econômica, por essa expansão, por esses avanços tecnológicos, avanços científicos, que são a característica principal do nosso contexto atual, marcado por essa grande integração entre os países, marcados por grandes transações econômicas, por aumento da produção, aumento do consumo no mundo. O processo de interligação, integração e expansão econômica envolvendo os mais variados países do mundo, com destaque, evidentemente, é claro, a gente tem que sublinhar esse fato, com destaque para os países mais desenvolvidos, aqueles países que apresentam economias mais fortes e mais diversificadas, que vão justamente liderar esse processo conhecido como globalização econômica. Bom, vamos ver então algumas das características principais do processo de globalização econômica. A gente tem, por exemplo, uma explosão do comércio internacional. O que significa isso? Significa que as trocas mundiais de mercadorias e serviços são muito mais intensas.
A gente pode, inclusive, fazer um pequeno adendo aqui, pessoal. Não que a globalização seja um fenômeno essencialmente recente, essencialmente novo. Ele não é. De forma alguma, não é um fenômeno novo. Afinal de contas, a gente pode pegar na própria história momentos em que tivemos essa grande integração econômica. A gente pode olhar, por exemplo, lá para o período da Idade Moderna, com as grandes navegações e os seus primeiros e principais desdobramentos, a gente já tem ali uma primeira etapa de uma certa globalização econômica. Posteriormente, lá no século XVIII, com a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, que teve a Inglaterra como seu berço, a gente tem uma outra fase ali de expansão econômica. E aí, no século XX, com o avanço, com a terceira Revolução Industrial e depois o período da Guerra Fria, a gente tem uma expansão maior desse fenômeno que vai ter o seu ápice pós-Guerra Fria, com a chamada nova ordem internacional. A gente tem, então, essa explosão do comércio internacional com trocas mundiais de mercadorias e serviços, o surgimento do GATT, lá nos anos 50 do século passado. Depois, já em finais do século XX, surge a OMC, Organização Mundial do Comércio, período marcado aqui por uma grande expansão do mercado interno nos países em desenvolvimento, com o avanço tecnológico, marcado por grandes progressos na área dos transportes e também nas áreas relacionadas com as comunicações. Vamos pegar um exemplo mais fácil de ser entendido nesse processo. Olha aí a internet, pessoal. A internet promovendo esses grandes avanços aí no campo das comunicações, estreitando aí a distância, tornando o mundo menor ainda, um lugar menor ainda, facilitando a comunicação entre pontos diferenciados do planeta. E uma outra característica ainda muito importante do processo de globalização, dentro do ponto de vista econômico, sem dúvida alguma, é o surgimento e o fortalecimento dos blocos econômicos. Veja bem, uma característica fundamental aqui desse processo de globalização econômica, o surgimento dos chamados blocos econômicos, pessoal. A gente pode mencionar como esses blocos importantes do mundo atual, o NAFTA, o North American Free Trade Agreement, ou Acordo Norte-Americano para o Livre Comércio, como Estados Unidos, Canadá e o México. A gente pode citar também o Mercosul, aqui na América do Sul, a União Europeia, é isso também, a União Europeia, o Bloco do Pacífico, entre outros blocos econômicos importantes. Então, esta é uma característica fundamental do processo de globalização econômico, o surgimento de blocos supranacionais, os chamados blocos econômicos. Outra característica é a internacionalização da produção, com o desenvolvimento, com a expansão das ditas empresas transnacionais, aumentando ainda mais a produção, assim como o consumo mundial de produtos, pessoal. Olha só que coisa. Ao mesmo tempo em que essas empresas transnacionais implantavam-se em vários países, muitas vezes se aproveitando da mão de obra barata ou da matéria-prima barata, nós temos também uma expansão, podemos dizer aí, uma padronização do consumo mundial. O consumismo é um desdobramento importante desse processo de globalização econômica. Expansão da produção industrial em alguns países em desenvolvimento. A gente pode citar, por exemplo, os países do grupo chamado de tigres asiáticos. Nós podemos citar a expansão econômica da China, muitas empresas transnacionais
que instalavam a sua área de produção em países onde a mão de obra era extremamente barata e onde os recursos, as matérias-primas também apresentavam preços mais favoráveis a essa produção, uma produção mais barata, um barateamento do custo da produção é também uma característica da globalização econômica. Aí está a busca pelo barateamento da produção. Temos ainda como característica da globalização o aumento do fluxo de capitais, pessoal, com essas empresas transnacionais mandando esses produtos a serem consumidos em grande parte do mundo. Um exemplo aí são os fast food, que se proliferaram pelo planeta. O McDonald's é um exemplo disso, que promoveu inclusive uma padronização desse consumo em escala. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$8, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site Lá Concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Fala global, perfeito? Olha só. Esse fluxo de capitais girando muito mais rápido no mundo, as bolsas de valores interligadas, o capital sendo muito mais volátil, dando inclusive margem para a ação do chamado capital especulativo. Não é à toa, pessoal, que as crises econômicas dos últimos anos acabaram se tornando crises globais. A exemplo do que foi aí a crise de 2008, com a bolha imobiliária que começou nos Estados Unidos e acabou atingindo grande parte dos países do mundo por causa dessa interdependência econômica muito grande que existe entre os países e essa circulação muito maior do capital pelas mais variadas bolsas de valores pelo mundo, por causa, evidentemente, dos avanços
das telecomunicações. Com o avanço da internet, o capital passou a girar muito mais rápido pelo mundo. Perfeito? Então a gente tem que entender esse processo, que é uma globalização econômica que acabou levando, sinceramente, a uma globalização cultural. Olha só como as coisas estão interligadas. O avanço na tecnologia, nos meios de comunicação, promoveu essa expansão da produção em escala global, que é a chamada globalização econômica. Por sua vez, essa globalização econômica acabou levando a uma globalização cultural, com a padronização da produção de produtos, com a padronização do consumo também, pessoal. O consumo entre vários países do mundo acabaram tendo uma característica levada à generalização, ou seja, à padronização desse consumo também. E olha só outra característica que a gente pode colocar aqui como fazendo parte decisivamente desse processo de globalização cultural, que é justamente a proliferação das chamadas redes sociais. Você tem aí o Facebook, o Twitter e outras tantas mídias sociais que hoje fazem parte da vida não apenas das pessoas, mas também das empresas que atuam nessas chamadas mídias sociais, promovendo então essa interligação também entre as pessoas no mundo. Então você percebe que a globalização econômica acabou invariavelmente levando também a uma globalização do ponto de vista cultural. Quais seriam então os benefícios desse processo de grande expansão da produção capitalista, de maior circulação aí do capital pelo mundo, nas mais variadas bolsas de valores mundo afora, dessa padronização cultural? Tem benefícios e tem malefícios. A gente tem que colocar na balança esses dois aspectos. A gente tem que olhar quais são os pontos positivos da globalização, e eles existem, e quais são os pontos desfavoráveis, quais são os pontos negativos. Infelizmente, eles também existem. Vamos começar fazendo uma análise dos benefícios do processo de globalização. A gente tem, por exemplo, o avanço nos transportes e nas comunicações. Bom, claro que o desenvolvimento dos meios de transporte, o desenvolvimento dos meios de comunicação, claro, isso foram fatores muito importantes, encurtando as distâncias e ajudando, trazendo benefícios à vida das pessoas. Tudo bem que é de um número reduzido de pessoas que têm acesso a essa globalização de forma mais intensa. Mas, inegavelmente, a globalização trouxe avanço nos transportes e também nas comunicações. A globalização também contribuiu para importantes conhecimentos científicos, descobertas científicas, avanços, por exemplo, na medicina, pessoal. Pesquisas cada vez mais intensas, procurando a cura das mais variadas doenças, estudos que são aprimorados em vários centros de excelência espalhados pelo mundo. Outro benefício da globalização ainda, o surgimento de novas tecnologias. Aí a gente até já mencionou a internet, a telefonia móvel também, pessoal, promovendo esse grande avanço, facilitando a comunicação, a integração entre os indivíduos. Ainda podemos mencionar o desenvolvimento da produção agrícola, o uso mais intensivo de máquinas, de implementos agrícolas, potencializando dessa maneira a produção ligada à agricultura. O desenvolvimento também da construção civil são aspectos favoráveis aí do processo de globalização, que contribuíram significativamente para a melhoria das condições de vida
dos seres humanos. Entretanto, a gente tem que olhar e colocar na balança também os pontos negativos, as desvantagens do processo de globalização. Como a gente pode citar as crises financeiras internacionais. Há pouco eu citei a crise desencadeada em 2008 nos Estados Unidos da América, que acabou atingindo diversos países pelo mundo, por causa justamente dessa interdependência do capital, por causa da ação do chamado capital volátil, do capital especulativo, circulando rapidamente pelo mundo, por causa dos avanços das telecomunicações, por causa do advento da internet. Então, uma desvantagem, um ponto negativo da globalização, as crises financeiras em escala global. O maior impacto dessas crises nos países em desenvolvimento. É claro que os países que apresentam um parque industrial menos diversificado, uma economia menos bem alicerçada, bem estruturada, sofrem muito maiores impactos dessas crises estabelecidas. O aumento do desemprego em escala global é outro aspecto negativo, é outro calcanhar de Aquiles que vem, sobretudo, nos países em desenvolvimento, nos países que não têm uma economia tão bem infraestruturada, por causa principalmente da qualificação dessa mão de obra. E temos ainda, como fatores importantes, a uniformização dos costumes e dos valores. A gente pode verificar, por exemplo, nos hábitos alimentares, nos hábitos ligados à questão do vestuário, a questão, por exemplo, a questão cultural, não é mesmo? A música, o cinema. Então você vai ter uma padronização. Isso aí é ruim, porque mina aquilo que os países têm de mais importante, que é a sua singularidade, a sua característica própria. Então você já vai ter um padrão de vida ditado pela globalização, ditado pela expansão do capitalismo. E com o desenvolvimento das chamadas redes sociais, o Facebook, por exemplo, aí você tem mais padronização ainda. Outro aspecto ainda que a gente pode citar como uma desvantagem do processo de globalização é essa exclusão social. Infelizmente, nem todas as pessoas no mundo vão sentir os efeitos da globalização da mesma maneira. Vai haver ainda uma grande exclusão social. Vamos pegar um exemplo? O acesso à internet de qualidade, internet banda larga, não é feito de maneira igualitária ou de maneira uniformizada no mundo todo, evidentemente. A gente vai ter países com um grande desenvolvimento tecnológico, um grande desenvolvimento científico e também nos meios de comunicação e países que apresentam grandes disparidades. Então, inegavelmente, ainda tem como um efeito dessa globalização a exclusão social, além dos danos ao meio ambiente, pessoal. Essa expansão desenfreada da produção industrial, da produção capitalista e até mesmo da produção agrícola, deixando um saldo bastante negativo no que diz respeito basicamente à poluição, aos danos ambientais. Então a gente tem que colocar na balança. A globalização apresenta aspectos muito importantes, grandes vantagens, grandes benefícios à humanidade. Mas, por outro lado, temos que colocar também na balança as questões desfavoráveis que são fruto do processo de globalização. E agora a gente vai fazer um comentário sobre o chamado neoliberalismo, pessoal, que é a fase atual do liberalismo. O liberalismo que surgiu lá no século XVIII, essas ideias ligadas aí à não intervenção do Estado na economia, à defesa do chamado livre comércio, que surgiram lá com Adam Smith.
escreveu lá as primeiras teorias ligadas aí a justamente a não ação do Estado intervindo na economia. Então, a origem histórica do liberalismo, lá no século XVIII, Adam Smith, A Riqueza das Nações, é sua obra principal. Então, a gente tem aqui, a gente pode conceituar o neoliberalismo como um conjunto de práticas, um conjunto de ideias políticas e econômicas que defendem a não ação do Estado na economia, a não intervenção do Estado na economia. Ou seja, o neoliberalismo, pessoal, é esse conjunto de ideias político-econômicas que defende de maneira intransigente a não participação do Estado na economia, defendendo, por sua vez, a crença no poder do chamado livre mercado, ou seja, economia livre, livre da ingerência do Estado. Seria um mercado sem nenhuma restrição econômica. Liberdade econômica absoluta. A não interferência do Estado no aspecto econômico. Essas ideias ganharam força no século XX com grandes economistas, como, por exemplo, Hayek, Milton Friedman, que são os grandes papas do chamado liberalismo atual ou neoliberalismo. Olha a obra aqui do Friedrich Hayek, O Caminho da Servidão, de 1944. Os defensores do neoliberalismo acreditam que a desigualdade social seja um aspecto benéfico. Aí você pode se perguntar, mas como é que a desigualdade social, que é fruto do capitalismo em si, pode ter um aspecto benéfico? Estimulando a concorrência capitalista, perfeito? Então, nesse aspecto, os defensores da não participação do Estado no aspecto econômico, os defensores do livre mercado, vão dizer que essa desigualdade social vai forçar o indivíduo a procurar ter uma maior competitividade, ou seja, vai facilitar a concorrência capitalista. Então é isso que defendem os chamados neoliberais. Então vamos diminuir a ação do Estado dentro da esfera econômica, onde deve primar, de acordo com aqueles que seguem as ideias do neoliberalismo, o livre mercado, a economia de mercado. Então a gente tem aqui, olha só, as origens históricas do chamado Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8, no total R$
R$70, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Liberalismo. Como eu falei para você, as sementes estão lá na origem do liberalismo, no século XVIII ainda, com economistas tais como o Adam Smith, mencionado agora há pouco. Na década de 1970, o neoliberalismo ganhou força como uma reação teórica e política contra o Estado intervencionista, contra o chamado welfare state, ou seja, estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social que se consolidou em meados do século XX, nos Estados Unidos, nos países da Europa Ocidental, entrou em colapso nos anos 70. É na década de 70 que o estado de bem-estar social vai sofrer um grande abalo, fruto da crise econômica mundial. Nos anos 70, como os senhores bem sabem, aconteceram terríveis crises econômicas, fruto dos choques do petróleo. Em 1973 e 1979. Então, o próprio estado de bem-estar social passou a ser questionado nos Estados Unidos, também na Inglaterra, na Alemanha Ocidental. Então, vai ganhar força nesse contexto histórico os ideais do chamado neoliberalismo. Perfeito? Essas propostas neoliberais, defendidas por Hayek, defendidas também por Milton Friedman, apresentavam os seguintes objetivos: a retirada do Estado da economia, ou seja, a não interferência estatal sobre a esfera econômica, o Estado devendo lidar apenas com áreas estratégicas, como, por exemplo, saúde, educação, segurança, deixando a área econômica para o predomínio da livre iniciativa. É o que vai se convencionar chamar de Estado mínimo. Ou seja, a defesa da abertura da economia, bem como a necessidade da privatização das empresas estatais. Em suma, meus amigos, uma desregulamentação da economia e uma desburocratização do Estado, uma diminuição do tamanho do Estado, visto como inoperante, ineficiente, sendo bastante criticado essa estrutura inchada, extremamente burocrática do Estado pelos chamados neoliberais, os defensores do neoliberalismo. Então é isso, basicamente,
que vão ser as propostas principais daqueles que vão levantar a causa neoliberal. A diminuição do tamanho do Estado, a diminuição da interferência estatal na economia, a limitação da ação, da interferência do Estado, a diminuição do tamanho do Estado, a chamada desburocratização. Perfeito, meus amigos? Muito bem. Vejamos então quais foram as principais práticas neoliberais que nós tivemos ali no final do século XX pelo mundo. Na Inglaterra, olha só, na Inglaterra o neoliberalismo ganhou consistência, ganhou uma força muito grande durante o período em que Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, eila aí, Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, era a primeira-ministra da Inglaterra, perfeito? Margaret Thatcher, entre 1979 e 1990, foi a primeira-ministra do Reino Unido, perfeito? E quais foram suas ações? Suas ações foram ligadas a um profundo corte nos gastos públicos, ligados à área social. Ou seja, um corte drástico nos gastos públicos. Durante o seu governo, a Dama de Ferro atuou no sentido de desmontar o tamanho do Estado intervencionista e de bem-estar social que existia naquele país. Como resultado, olha só, o que a gente teve como resultado? Um aumento do índice de desemprego na Inglaterra, bem como uma desmobilização sindical naquele país. E ainda a privatização de diversas empresas estatais e a queda de impostos sobre fortunas, sobre grandes riquezas lá no Reino Unido. Não é à toa que ela ficou conhecida como Iron Lady, ou seja, a Dama de Ferro, porque Margaret Thatcher conseguiu aí derrotar os sindicatos, não é? Derrotou a Argentina na famosa Guerra das Malvinas, ou seja, teve uma atuação de consolidação do modelo neoliberal lá na Grã-Bretanha, no Reino Unido. Muito bem. Outro exemplo, os Estados Unidos da América, que teve aí nos governos dos presidentes. Ronald Reagan, entre 1980 e 1988, tá ele aí, Ronald Reagan. Também no governo do presidente George Bush, entre 1989 e 1993, e no governo do presidente George W. Bush, o filho do George Bush, entre 2001 e 2009. O que a gente pode colocar como aspectos que pautaram as atuações destes três presidentes dos Estados Unidos da América? Uma política de valorização do dólar e também de incentivo à indústria bélica naquele país. Você pode citar, por exemplo, no governo do presidente Ronald Reagan, teve Star Wars, Guerra nas Estrelas, ali naquele finalzinho do processo da Guerra Fria. Ronald Reagan pelos Estados Unidos e Mikhail Gorbachev pela União Soviética. Então você teve aqui nesse momento, aqui no governo do Reagan, uma política belicista, um incentivo para a indústria bélica. No governo do presidente George Bush, que foi o sucessor do presidente Reagan, nós tivemos também um incentivo para a corrida armamentista nos Estados Unidos, pois foi nesse governo aí que aconteceu a Guerra do Golfo, Primeira Guerra do Golfo, lá em 1991, a invasão dos Estados Unidos no Iraque, aquele contexto marcado pela guerra entre Iraque e Kuwait, perfeito?
E no governo do nosso amiguinho aqui, o George W. Bush, nós tivemos a Segunda Guerra do Golfo e também a guerra contra o chamado Eixo do Mal, que seria Iraque, Afeganistão e Coreia do Norte. Temos uma intervenção militar dos Estados Unidos no Afeganistão, em 2003, justamente uma reação por conta dos atentados terroristas que aconteceram nos Estados Unidos, no World Trade Center, em 2001. Então temos uma invasão, uma intervenção militar dos Estados Unidos, primeiro no Afeganistão, para desmobilizar a Al-Qaeda, e depois, em 2003, a invasão no Iraque. A acusação era de que supostamente Saddam Hussein, então presidente do Iraque, teria a produção de armas de destruição em massa. Então o que a gente pode citar nesses 3 presidentes da República dos Estados Unidos, que adotaram postura extremamente neoliberal, uma característica singular aos 3, o incentivo à indústria bélica, o desenvolvimento de guerras. Temos ainda a República Federal Alemã, ou Alemanha Ocidental, bem no finalzinho do processo em que haviam ainda as 2 Alemanhas, pouco antes do processo de reunificação da Alemanha, ou seja, finalzinho dos anos 80, governo de Helmut Kohl. Olha ele aí. Helmut Kohl é o representante alemão desse processo de neoliberalismo, pessoal. Defendeu a desagregação do estado de bem-estar social lá na Alemanha Ocidental. No Brasil, a gente também teve exemplos de governos de postura neoliberal. Por exemplo, Fernando Collor de Mello, que vai introduzir o Brasil nessa tendência da política neoliberal, que a propósito teve como laboratório o Chile. O Chile, à época governado pelo ditador Augusto Pinochet, serviu de laboratório das ideias do neoliberalismo. Depois, a Inglaterra, da Margaret Thatcher, os Estados Unidos de Ronald Reagan, a Alemanha Ocidental do Helmut Kohl, e aí a gente tem uma expansão da doutrina neoliberal pelo mundo, alcançando inclusive governos brasileiros. A introdução dessa postura econômica no Brasil se deu no governo de Fernando Collor de Mello entre 1990 e 1992 e teve continuidade no governo de FHC entre 1995 e 2002. Aí estão eles aí, o Fernando Collor de Mello e o Fernando Henrique Cardoso, que adotaram em seus governos a abertura da economia nacional para o capital externo, para o capital internacional, a política de desburocratização, a diminuição do tamanho do Estado e também as chamadas privatizações das empresas estatais, com o objetivo de garantir uma maior eficiência na ação desses setores. Empresas ligadas às telecomunicações, ligadas também, por exemplo, à produção de energia elétrica, foram privatizadas nesses governos. Os críticos desse modelo neoliberal vão dizer que a privatização dessas empresas estatais é vista como uma dilapidação do patrimônio público. Por outro lado, os defensores das práticas neoliberais vão dizer que isso garante maior eficácia, maior eficiência nesses serviços e maior dinâmica para a economia nacional. Pois é, pessoal, então essas aí são as principais características da globalização econômica, processo aí que a gente está vendo, está nas ruas, está na mídia, você está vendo isso constantemente,
faz parte, inclusive, do nosso cotidiano, não é mesmo? Quem é que vai conseguir viver sem internet, viver sem telefonia móvel nos dias de hoje? A gente falou que tem vários aspectos positivos, tem os aspectos negativos. Fica de olho também na ação dos chamados blocos econômicos, assim como nas crises globais que são fruto do processo de globalização. E ainda é preciso fazer uma análise que a globalização econômica necessariamente também trouxe uma globalização do ponto de vista cultural. Então tem aspectos favoráveis, mas tem aspectos também contrários. E o neoliberalismo, que é justamente a doutrina econômica que vai pregar essa diminuição da interferência do Estado na economia. Por enquanto, é isso, meus amigos. Um grande abraço a todos e boa sorte, bons estudos. Fica com Deus e até a próxima. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos. Professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site Lá Concurso, fazer investimento bacana. Fui, tchau.